Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Espero que nosso encontro seja bastante produtivo. Nós tenhamos aí, olha só, uma pequena revisão do que a gente estava vendo no nosso encontro passado e, é claro, vamos continuar no conteúdo de hoje. Estamos falando de tempos perfeitos, pessoal. Tempos perfeitos também conhecidos como tempos compostos. Então, gente, vamos falar, olha só, da diferença, falamos aula passada, diferença entre tempos simples e tempos compostos ou perfeitos. E aí, no encontro de hoje, a gente revisa o passado perfeito. O passado perfeito. Após essa revisão, a gente fala um pouquinho sobre o passado perfeito contínuo e, a partir disso, a gente faz alguns exercícios e finaliza o encontro de hoje. Para quem está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra estar aqui com vocês, compartilhando a minha sala de aula com vocês. E, é claro, não esqueça que a participação de vocês é fundamental. A participação de vocês é preciosa, meus queridos alunos. Então, quando nós estivermos fazendo atividades, lendo textos, resolvendo questões, não esqueça de participar, ok? É assim que se aprende, é a prática que leva à perfeição. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Muito boa noite, Francisca Souza. Seja bem-vinda, hein? Vamos que vamos. E hoje nosso encontro está recheado de coisa boa. Vamos lá, olha só. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está começando. E aí, gente, falamos aula passada de past perfect, passado perfeito. Hoje vamos de passado perfeito contínuo. Show de bola, galerinha? Past perfect continuous. E aí, vamos que vamos. Hoje, dia 19 de agosto. Dia maravilhoso aqui. Sexta-feira. Show de bola, hein? Nosso roteirinho, olha só, vamos falar de past perfect, passado perfeito, e vamos compará-lo, vamos diferenciá-lo do passado perfeito contínuo. Tudo bem, gente? É essa a nossa missão no encontro de hoje. Começamos aqui no passado perfeito, revisão, e vamos de passado perfeito contínuo no encontro de hoje. Tão importante quanto você compreender como é que se constrói, como é que se elabora esse tempo verbal, é saber as suas funções e os seus usos. Para que serve esse tempo verbal? Quando é que a gente usa? Qual situação? É importante você estar ligadinho nisso. E aí, é claro, let's practice. Bora praticar. Quanto mais pratica, você já sabe, melhor fica. É a prática que leva à perfeição. Galerinha, nossa habilidade para o encontro de hoje é essa daqui, ó. Relacionar textos, tanto em sua produção como na sua leitura e escuta. E, é claro, observando sempre as suas condições de produção. Como é que esse texto chegou a esse patamar, a esse nível, que foi que trouxe esse texto a este conteúdo. Observar então também o seu contexto, percebendo, olha só, as suas maneiras de circulação, seus leitores, alvo, sua audiência prevista, seus objetivos comunicativos. Para que serve esse texto? Observar os pontos de vista diversos e as várias perspectivas. Hoje a gente vai falar sobre isso, hein? Nossa primeira atividade, nossa primeira questão do encontro de hoje é sobre ponto de vista, sobre perspectiva, viu? E vamos falar sobre o papel social do autor. Quem é o autor? O que é que ele quer dizer com isso? A época em que o texto foi trabalhado e também o gênero do discurso, gênero textual. É importantíssimo ter isso em mente. Tudo isso, gente, como maneira de possibilitar construções de sentidos, ou seja, interpretação de texto inteligente. E é claro, né, gente, fazer análise crítica dos nossos textos e produzi-los de maneira adequada às diferentes situações que nós enfrentarmos na nossa vida. Galerinha, vamos então começar praticando, porque nosso encontro já começa com esse texto para a gente revisar o que a gente viu na aula passada. Dá uma olhadinha para esse texto que eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu falei agora há pouco sobre perspectiva, sobre ponto de vista. Dá uma olhadinha aí. Vocês têm 2 minutos
para ler esse texto. Com muito cuidado, com muita calma. E aí eu quero que vocês percebam duas coisas. O que está sendo falado e por quem está sendo falado isso. Ok? A partir daí a gente discute. 2 minutinhos na tela. Vamos que vamos. Vamos lá então, gente. Como é que foi a leitura de vocês? Coloca aí para mim no chat. Professor, achei difícil. Não, foi tranquila a leitura, não apresentou nenhuma dificuldade. Quero a participação de vocês, hein? A participação de vocês é preciosa, já falei para vocês. Pessoal de Bonfim do Piauí, me digam aí, vocês gostaram desse texto? Foi difícil? Foi fácil? Deu para interpretar direitinho? Vou já analisar ele com vocês. Coloca aí no chat para mim. Pessoal em Miguel Leão, diz aí, olha, professor, esse texto foi muito legal, facinho, tranquilo. Galerinha de Novo Santo Antônio, foi fácil? Foi mais ou menos? Foi difícil o texto? Galera em São Francisco do Piauí, o que é que vocês acham? Esse texto aqui, numa prova de vocês, daria para vocês interpretarem direitinho? Ou não, fica um pouco complicado ainda? Quero a resposta de vocês, coloca aí para eu ver. Por gentileza, coloca aí que eu quero que vocês me digam. Vamos que vamos? Vou analisar aqui com vocês e aí eu quero a resposta de vocês, viu? Não é para acontecer a aula sozinho aqui eu falando, não. A participação de vocês é vital. Galerinha, vamos dar uma olhada aqui, olha só, no que eu pedi para vocês. Quem fala e o que fala. Observa só. A primeira personagem que fala é esse senhorzinho aqui, ó. Dentro da casinha dele, de boa, lendo um jornalzinho, sentado, tranquilo, né, gente? Esse senhorzinho aqui, observa só. Ele diz, ó, great, que legal, maravilha, ótimo. Tem até uma exclamação, ó. Great. Home, opa, home todo mundo já sabe, né? Casa. Ele está falando de valores de casas. Ele está falando de valores imobiliários. Observa só o conteúdo do nosso texto. Have gone up. Again, up. Para cima. Então, ele está dizendo que o valor imobiliário, o valor das casas subiu. Observa a entonação que ele está usando aqui, ó. 2 vezes ele utilizou o ponto de exclamação. Percebe isso? Observa agora no segundo balão, na segunda fala. Agora nós temos 3 pessoas. Observa a expressão deles. Parece ser uma família, né, gente? Olha a expressão deles.
Professor, eles parecem que estão meio cabisbaixos, estão assim meio tristes. Eles estão olhando aqui, ó. Observa aí o olhar deles. Estão olhando também para casas, mas agora numa banquinha, parece ser uma banca de revista. E eles dizem assim, great. Eles falaram a mesma coisa, professor. Olha aí, ó. Igualzinho. A diferença qual é? Pontuação. Observa só. Observa só. Pontuação. Só é a pontuação que é diferente. E isso determina o quê, gente? Muita coisa. O primeiro personagem que tem uma casa está satisfeito. Olha só. Que maravilha! O preço das casas subiu de novo. Certamente ele vai poder investir nisso. Agora, essa família que está olhando aí para as casas, não sei, eles parecem meio tristes, né, gente? E os preços das casas subiram novamente. Será que vocês vão ter condição de comprar casas? Provavelmente não. Professor, então a mesma frase, dita de maneira diferente, expressa aquilo que as pessoas estão entendendo sobre aquilo. Aquilo que as pessoas querem fazer sobre aquilo. Podem fazer. Exatamente. Outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é a análise verbal. Have gone. E, gente, aqui, observa só, eu tenho um tempo composto. Professor, como é que eu sei que é tempo perfeito, que é tempo composto? Não são dois verbos? Se são dois verbos, é tempo composto, não tem jeito. Forma afirmativa, dois verbos. Professor, o primeiro verbo é sempre meu verbo auxiliar e o meu segundo é sempre meu verbo principal. Coloquei um P de principal aqui, gente. E ele está no particípio passado. Olha aí. Quando o verbo está no particípio passado do verbo principal, que a gente chama de PPP, ele está me marcando, está me anunciando que esse é um tempo perfeito. Professor, como é que eu sei que é presente, passado ou futuro perfeito? Olha o auxiliar. O auxiliar, no caso, é o have. Então, eu tenho um tempo presente perfeito. Tempo presente perfeito. Have gone up. Vamos para a nossa questão? Questão 3 diz o seguinte: explique aí a comicidade dessa tirinha. Galera, tirinhas são cômicas. Essa é a função de uma tirinha. Esse é o objetivo. Trazer humor. Gerar humor. Observa só então. Vamos explicar a comicidade dessa tirinha. Letra A. A mesma frase pode ter dois sentidos completamente diferentes quando proferidos por pessoas diferentes. E, professor, parece que a gente já até acertou já na letra A. Será? Vamos ver a letra B. A tirinha faz, então, uma crítica social ao que se refere a pessoas em situação de rua. Será, gente? Apareceu gente em situação de rua? Moradores de rua? Não. Aquelas pessoas que estavam olhando não gostaram da notícia, mas a gente não tem evidência alguma que eles morem na rua, não, né, gente? Eles podem estar morando de aluguel. Ou estão querendo comprar uma nova casa. Não, não é essa a situação. Letra B não é nossa resposta. Letra C. A tirinha não possui entonação em seu texto verbal. Não possui? Mentira, possui sim. Isso aí, qual é a marca de entonação que a gente encontra aí? Gente, a marca de entonação que nós encontramos é o ponto de exclamação. São dois que são usados. São os pontos de exclamação. Letra D. O humor é gerado pela múltipla interpretação da expressão home. Não é isso, gente. A palavra home significa casa. Contudo, não é qualquer casa, gente. É a casa em que você se sente bem, a casa em que você se sente à vontade. Então, eu também posso interpretar esta casa home como um lar. Tá bom, gente? Como lar. Então, se você diferencia home de house, são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque a house, essa não. Essa é qualquer casa. Você está passando na rua e veio uma casa. Essa é uma house. Agora, home, não. Home é aquela casa em que você se sente bem. A casa em que você se sente em um lar. Tá bom, gente? Então, a letra D é interessante, sim. A palavra home tem duas interpretações. Mas é isso que gera o humor, gente? Não, né, galera? Isso não é geração de humor. Isso não faz ser o texto cômico. Então, nossa resposta correta
É a letra A. Muito bem. Francisca Souza aqui no YouTube arrasando, hein? Acertou aí a questão de número 3. Parabéns pela sua participação. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, ainda sobre o mesmo texto, tá, gente? Agora, eu tenho o trecho Home values have gone up again. Esse trecho corresponde a quê, gente? Letra A, passado simples. B, presente simples. C, passado perfeito. Ou letra D, presente simples. Pessoal, a gente já viu isso daqui. Tem dois verbos, ó. Have, gone. Se são dois verbos, não pode ser tempo simples. Elimino já a letra A e a letra D. Estou entre letras B e C. O que é que vocês marcariam, galera? O que é que vocês acham? Pessoal, não tem como ser outra coisa. Se você está vendo que é perfeito, porque o meu segundo verbo está no PPP, você tem que ir agora para a análise do auxiliar. Professor, se meu auxiliar for have ou has, meu tempo ele é presente. Mas se o meu auxiliar for had, aí não. Aí o meu tempo ele é passado. Vamos ver o auxiliar? Nosso auxiliar é o auxiliar have. Então, eu estou no presente. Nossa resposta é a letra B de bola. Presente perfeito. Ok, gente? Resolvida a nossa questão. Vamos, que agora a gente vai agora para o nosso conteúdo do encontro de hoje. Past Perfect Continuous. Professor, esse nomezão gigantesco aí, como é que eu vou? O que é isso daí, gente? É o passado perfeito contínuo. Como é que eu faço? Como é que eu monto uma frase com isso? A dica que eu dou é que você vai de trás para frente. E aí vai facilitar muito a sua vida. Dá uma olhadinha, ó. Se você vier do início, você vai ter um pouco de dificuldade. Vindo aqui, ó, de contínuos. Professor, quando eu penso em contínuos, eu penso em processo. Verdade, é um processo. Contínuo, em inglês, quer dizer ing. Tá bom? Então, meu verbo principal é principal, só tem um. Meu verbo principal, ele vai vir acrescido de ing. Coloque ing no final do verbo, tá resolvido. Agora, se eu tenho o verbo com ing, obrigatoriamente, quem vier antes dele vai ser um verbo to be. Verbo no ing não aceita ficar sozinho. Verbo to be precisa de um apoio. Quem é o apoio? O verbo to be. Vamos ver o que é o verbo to be? Professor, o verbo to be é perfect, é perfeito. Se o verbo to be é perfeito, meu querido aluno, automaticamente ele vai para o particípio passado. Ele vai para o PP, particípio passado. Não eram 3 P's, professor? Particípio passado do principal. Era, mas agora não é principal. Agora é verbo auxiliar. Se é auxiliar, não pode. Se é auxiliar, não é PPP. É o PP, é o particípio passado do meu verbo auxiliar. Verbo to be. Been. Olha só, e a pronúncia é essa, viu? Been. Nada de been. Been. E por último, já que é tempo perfeito, ele precisa ter o verbo have, has ou had. Acabei de mostrar para vocês. No caso, como é passado, ele sempre vai ser had. Então está montado o meu passado perfeito contínuo. Obrigatoriamente, eu vou ter had como auxiliar. Eu vou ter o verbo to be como auxiliar também, been. E o que vai mudar, o que vai ser diferente de situação para situação, vai ser o verbo principal. Ele só vai ter como ponto em comum o gerúndio, isto é, o ing. Tá bom? Então é assim que eu formo. Sujeito, seja ele quem for, had been, verbo com ing. Ok? Dá uma olhadinha então, ó. Se eu estiver fazendo um exemplo com o verbo work. Work é o verbo trabalhar. I had been working. Eu estava trabalhando, eu estive trabalhando. Perceba.
For 10 years. Por 10 anos. Pessoal, tempo passado perfeito contínuo é aquele que você tem um acontecimento que não parou. Começou, olha só, 10 anos atrás e perdura até o momento atual, até agora. Ainda hoje está acontecendo. No caso aqui, olha só, tem até um outro marco temporal. A pessoa recebeu uma promoção, ó. Tem trabalhado muito, tem trabalhado arduamente antes de receber a sua promoção. Nosso segundo exemplo, ó. He got best marks. Ele conseguiu ótimas notas because, olha a ligação, ó. Because, por conta de, porque he had been studying a lot. Olha como é uma consequência. Ele conseguiu boas notas porque ele tem estudado muito. Olha aí o verbo study, verbo estudar, com o ing, studying. E aí, pessoal, eu formo o passado perfeito contínuo. É perfeito porque eu tenho referência. Aconteceu antes das notas, correto? As notas são a consequência dele ter estudado muito, ok? Então, he had been studying, meu passado perfeito contínuo, continua até agora, não parou. Iniciou no passado e continua sem parar, ok? E aí, gente, é importante que você perceba a posição no tempo. Onde é que esse passado perfeito contínuo se encontra? Observa só, ele se encontra aqui, ó. Pessoal, então, o agora, o presente, está aqui na minha linha temporal. Antes aconteceu uma coisa no passado, teve início no passado e teve fim no passado também. E aquilo que aconteceu no passado perfeito durou uma certa quantidade de tempo e esse foi um processo. Percebe? O verbo estudar é um processo, gente. Ninguém estuda. Ah, eu vou estudar agora. Estudei e terminei. Não, gente. Você estuda processo. Eu estudei durante 5 horas, eu estudei durante 3 horas, eu estudei a minha vida toda. É um processo, gente. Não é aquele verbo de instante que aconteceu e acabou. Não. O verbo que você usa com ing, com processo, é aquele verbo que acontece de maneira gradual, por uma grande quantidade de tempo. Pensa, por exemplo, no verbo ler. O verbo ler, pessoal, ele pode ser tanto um verbo pontual. Ah, eu li o texto. Pronto, acabou. Eram 3 linhas, 4 linhas, acabou. Mas também você pode dizer, eu li um livro. Você leva quanto tempo lendo um livro? Eu passei um mês lendo esse livro, 3 semanas, 2 semanas. Você passa um tempo fazendo esse processo de leitura. Não é algo que acabou no estalar de dedos. Tá bom, gente? Então, é assim que funciona o passado perfeito contínuo. Show de bola? Vou mostrar para vocês aqui as formas, né, gente? Forma afirmativa, olha só. Forma afirmativa, você faz assim, ó. A gente já mostrou. Sujeito, sujeito, passado simples do seu verbo have. No caso aí eu tenho o verbo had. Em seguida, você vai usar o PP, passado perfeito do verbo to be. Passado não, viu, gente? Tá errado aqui, ó. É particípio passado ou passado perfeito. É isso mesmo, tá correto. Passado perfeito ou particípio passado, perdão. Particípio passado, passado perfeito, do verbo been, olha aí, be, been. E o gerúndio, não esqueça, esse gerúndio aqui é o ing, tá bom? ing. Observa aí o exemplo então, ó. Conhece esse rapaz aí da foto? Esse é o Johnny Depp. Dá uma olhadinha. O Johnny Depp was really tired. Ele estava cansado. Beleza. Passado simples. Because. Vou dar agora um motivo. Por quê? Por que ele estava cansado? He had been taping all day. Olha a quantidade de verbos, ó. Had, 1. Been, 2. Taping, 3. Tá com ing, então é contínuo. Tem o verbo to be, porque eu tenho ing. Então é perfeito. E o verbo auxiliar é o verbo had. Então, eu tenho passado perfeito
contínuo. Ele estava muito cansado, porque ele estava gravando o dia todo. Ele esteve gravando, ele passou uma grande quantidade de tempo, o dia inteiro, gente. Então, ele estava muito cansado por conta disso. Professor, e quando eu for fazer a forma negativa, como é que eu faço? Assim, observa só. Se é negativo, galerinha, você vai colocar o quê? Not. E se você vai colocar not, você vai colocar junto do seu auxiliar. Eita, professor, agora tem problema. Por quê? Porque eu tenho 2 auxiliares. Já mostrou isso pra gente. São 2 auxiliares. Você vai colocar junto de qual? Você vai colocar junto do had, junto do primeiro. Então observa só, o had mais o not. Olha como fica bonito, ó. Conhece essa moça da imagem? A Rihanna, né? Olha aí pra Rihanna, o que ela fez, ó. Hadn't been writing. Hadn't. Todo mundo percebe aqui, ó. Had mais not. Olha aí, ó. Hadn't. Had not. Hadn't. Tudo bem? Então ela não estava escrevendo músicas, não estava compondo músicas. Hadn't. Tudo bem? Hadn't. Você percebe que é uma quantidade de tempo, né, gente? Você não compõe uma música, compus aqui a música e pronto, acabou. Não, é um processo. Precisa de muito trabalho, muito estudo, muito pensamento. Tá tudo bem? E nosso último aqui, vamos agora a nossa exemplo, né, gente? Pra gente fazer nossa questãozinha. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu tenho aqui a Katie. Observa que ela tá aí com um violoncelo. Observa só. Um cello. Perceba o que é que eu tenho aqui, ó. Katie had been practicing. Ela esteve praticando. Só eu tenho 3 verbos aí? Tenho 3 verbos. 3 verbos. Vamos destrinchar esses verbos? O primeiro deles é o verbo had. É verbo auxiliar. Em seguida, eu tenho o verbo to be. É o verbo been. Este é verbo to be, só que ele está no particípio passado. Particípio passado, been. Esse é meu segundo verbo. E o meu terceiro verbo é o verbo practicing. Olha aí, ó. O verbo practicing é meu verbo principal e ele tem no final ing. Belezinha, gente? Professor, o verbo practice, vou trazer aqui para o outro lado, ó. O verbo practice, o verbo praticar, terminou em E. Como é que eu faço para adicionar ing aí? Tira esse E do meio. Esse E não tem nada a ver, ele tá aqui não. Então é só adicionar o ing. Practicing. Pensa comigo. Praticar um instrumento musical. Você faz isso assim da noite pro dia, é? Não, gente. Não é de uma vez, não é de um momento só. Você leva tempo, pessoal. Você leva tempo para isso acontecer. Então, olha só, ela fez isso durante algumas semanas. Perceba que tem aí o evento, que é o concert. Concert é o concerto, com C, tá bom, gente? Não é com S, não. Com C. O concerto com C é o concerto musical. Você está falando de uma apresentação musical, uma performance. Claro, né, gente, que antes da pessoa ir para uma apresentação, a pessoa tem que praticar antes, né? É que nem jogo de futebol, gente. Ou vocês acham que na seleção brasileira eles vão só jogar bola e é isso? Na Copa do Mundo não pode ser assim, não, gente. Tem que praticar antes, tem que treinar e muito antes disso acontecer. É por isso que o verbo está aí, ó, com ing, é um processo. Professor, então quer dizer que esse concerto, essa apresentação, é a marca de algo que aconteceu no passado. Perfeito. E aí, vocês acham que ela praticou antes ou depois da apresentação? Tem que ser antes, né, gente? Precisa ser antes. Ninguém vai praticar depois, né? Faz sentido algum. Tá bom? Então aí vocês conseguem perceber tudo direitinho. Passado,
perfeito contínuo. Show de bola, gente? Esse aí é o nosso exemplo de passado perfeito contínuo. E aí eu tenho uma questãozinha para vocês. Vocês têm 1 minuto para dar uma lida nessa questão e eu quero a resposta, hein? Coloca aí a resposta para mim. O que é que vocês compreendem de acordo com esse texto? 1 minutinho aí para vocês lerem e marcarem para mim. Boa leitura! E aí, galerinha, o que vocês acharam? O que vocês marcariam nessa questão? Questãozinha com cara de questão de prova, viu, gente? Aí, olha só, o exemplo, tem aí o quadrinho, no caso, poderia ser um texto maior, um texto, por exemplo, com um parágrafo, 2, 3, não sei. Mas aí, gente, vai pedir para você o quê? De acordo com o texto. Pessoal, aí não está pedindo nada da estrutura. A estrutura nem é mencionada. O que você tem que responder é o uso, é a função, é para que serve. Olha essa questão, viu? Ela não quer saber assim, não. Está no presente perfeito? Está no passado perfeito? É presente perfeito contínuo? É passado perfeito? Não, essa questão não quer saber disso, não. A questão exige de você o uso, a finalidade, para que serve. Já verificamos, né, gente? Passado perfeito contínuo é aquele que tem uma ação que aconteceu no passado, um evento no passado, e aquela ação em processo que aconteceu antes desta ação vai estar no passado perfeito contínuo. Vamos dar uma olhadinha então, ó. A letra A diz assim: a Katie, tudo é em relação a ela, né, gente? Nosso sujeito da nossa frase. A Katie, letra A, irá participar de uma apresentação de violoncelo que ainda irá acontecer. Tudo errado aqui, gente. Até que falou aqui da apresentação, do instrumento musical, ok. Mas que irá acontecer, futuro, ela irá participar. Não. A letra A estava falando de futuro. E o nosso texto está no passado. Letra A não pode ser a nossa resposta correta. Que tal a letra B, então, gente? A letra B diz o seguinte: a Katie treinou bastante para participar de uma apresentação de violoncelo que já aconteceu. E aí, galera? Volta lá. Ela praticou durante várias semanas. Por semanas. Foi muito tempo, né, gente? Observa aí. Ela treinou, verdade. Bastante, várias semanas. Ela participou, participou. Foi de uma apresentação, de um concert? Foi. Estava tocando violoncelo? Tava. Aí é que vem a história. Essa apresentação já aconteceu? Já, gente. Já aconteceu, já foi, pessoal. Então você tem. Lembra lá da linha do tempo, ó. Lembra da linha do tempo. Se aqui pertinho da seta é o agora, é o presente, o evento no passado, que evento é esse, professor? É o concert. Esse é a apresentação.
Está no passado, porque veio antes do presente. Se você fez alguma coisa por uma certa quantidade de tempo, e você, por exemplo, praticou para esse concert, para essa apresentação, aqui você vai ter o presente. Não, perdão, o passado. E presente o quê? O passado. Eita, eu apaguei foi tudo, ó. O passado. Vou fazer de novo aqui, ó, rapidinho. Você tem o presente, tem o evento, que é o passado. Esse evento aqui é o concert, é a apresentação, e aquilo que aconteceu antes, durante uma certa quantidade de tempo, esse processo é o seu passado perfeito contínuo. Ok, gente? Passado perfeito contínuo. Então, a letra B nos parece ser uma resposta interessante. Letra A, a gente viu que é futuro, nada a ver, hein? Futuro. Que tal a letra C, professor? Letra C, olha, irá de novo no futuro. E aí tá dizendo, olha só, que ela vai assistir esse concerto e ela vai ser jurada. Nada a ver. Nem apareceu nada quanto a isso. Nada a ver a letra C. E a letra D de dado, não praticou para a sua apresentação e se saiu muito bem. Gente, apareceu forma negativa? Apareceu not em algum lugar do nosso texto? Não. Então, letra D não é nossa resposta. Resposta correta, letra B de Brasil. Show de bola? Tem mais alguma questão? Vamos lá então, ó. Ah, tem sim. Dá uma olhadinha aí. Essa daqui, mais uma tirinha, hein? Mais um cartoon agora. Pessoal, observa bem. Você tem dois personagens. Vou chamar aqui de personagem 1 e de personagem 2. Observa aí, ó. Personagem 1 é um cachorrinho, é um doguinho, ó. E o dog, aí em cima parece que é uma boia, uma almofada, não sei. E parece que tá tudo alagado, né, gente? Parece que tá tudo cheio d'água aí. E ele tá conversando. Ele está conversando com um pássaro, não é isso? O pássaro está empoleirado aí. Parece ser aí o topo de uma casa, né, gente? Parece que teve uma enchente aí, né? Parece que houve uma alagação, um alagamento nesse local. E aí ele diz assim, ó. It had been raining hard these past few days. Wouldn't you say? Olha aí, ó. Ele usou had been raining. Mesma estruturazinha, galera. Particípio passado do verbo principal no ing, mais o verbo to be, been, mais o verbo auxiliar, had. Que estrutura é essa? Passado perfeito contínuo. É isso aí. E ele está usando o verbo rain, o verbo chover. Então, olha só, tem chovido muito esses dias. Não é mesmo? Aí ele tá com o problema dele, né? Que ele não sabe voar, ele não sabe nadar, tá aí na dificuldade dele. O pássaro ouviu isso, mas ficou meio assim, né? Pois é. Verdade. Mas o pássaro voa, então ele tá meio que de boa com a situação. E ainda pergunta a confirmação, ó. Wouldn't you say? Não é isso? Você não diria a mesma coisa? Realmente tem chovido muito esses dias? Questão número 6. No trecho It had been raining, podemos identificar quantos verbos nós temos aqui, gente? Verbo auxiliar, had. Um verbo. Verbo auxiliar, to be. No particípio passado, 2 verbos. Raining, verbo principal. No ing, 3 verbos. Presente perfeito, só teriam 2. Não é a minha resposta. Presente perfeito contínuo, vão ter 3 verbos. Letra C, past perfect, 2 verbos também. Elimina. Estou entre letras B e D de dado. Como é que eu vou saber se é presente ou se é passado perfeito, galera? Vai pro auxiliar. Quem é o auxiliar que muda? Have ou had? Se for have ou has, já sabe, né?
isso é presente. Se for had, aí não. Aí é passado. Então, gente, como auxiliar, olha ele aí, ó. O auxiliar é o verbo had. Letra B não vai ser a nossa resposta. Não estou no presente. Mas sim no passado perfeito contínuo. Resposta correta da questão número 6 é a letra D de dado. Show de bola, gente? Show de bola, tranquilo e favorável. Muito bem, Francisca. Arrasando aqui nas nossas questões. Galerinha, e aí o nosso encontro vai ficando por aqui, tá ok? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite de sexta-feira. Vocês sabem, nossos encontros estão sempre marcados no nosso calendário nas quartas e sextas, então sempre importante que vocês estejam aqui. E é claro, né, pessoal, importantíssima a participação de vocês, hein, gente? Eu vou sempre ficar pedindo, olha, polo tal, responde aí para mim. Galerinha que está nos acompanhando no YouTube, agora é a vez de vocês. O que vocês acham dessa questão? E é claro, sempre dizer, ó, professor, essa questão foi mais difícil, ou essa questão eu tive dificuldades, ou mesmo pedir durante a explicação, professor, repete, não tem problema nenhum, galera. Estou aqui para isso. Nós, professores aqui do canal Educação, posso falar por todo mundo, hein? Estamos aqui para ajudar vocês. Estamos aqui com esse intuito. Dá para vocês essa oportunidade. Então, não vacilem, não deixe passar. Sempre que você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, faça essa pergunta, tire essa dúvida. E é claro, participe. Sem vocês, o nosso encontro não é a mesma coisa. A participação de vocês é preciosa. Tá ok? Com isso, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer e eu encontro vocês na quarta-feira. Um abraço e até mais. Bye, bye. See you.